Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver como montar no Maya a nossa cena para começar a animação. Aqui a gente vê novamente só um pouquinho o nosso animatic que a gente criou, da nossa ceninha do nosso peixinho, que vai vindo daquelas montanhas lá de longe, passa para cá, ok? E depois vai para lá para a direita. Então vamos montar isso aqui no Maya, eu vou dar um minimize aqui nesses caras todos. Vamos achar onde está o Maya aqui. Muito bem. O Maya aqui, no caso, ele está sem nada, nada, nada. A gente vai começar a nossa animação importando os nossos assets. Para quem não lembra o que é asset é como se fosse um objeto. Então, ele é um conjuntinho, ele é um arquivo que a gente salva, que a gente busca nele, ele vem com rig, com modelo, está tudo prontinho para animar, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro asset que a gente vai importar será o asset do background, ou seja, do nosso cenário. Antes de tudo, eu vou salvar essa cena. Eu acho que é a melhor coisa para mostrar para vocês que a gente salva a cena numa pastinha na pastinha de animação. Então, aqui no caso, vem aqui File, Save CNS. Aí ele vai perguntar para mim onde eu quero salvar essa cena. Aí eu vou criar aqui para a gente uma pastinha que se chama Anim. Tá? Anime, por causa que a animação a gente salva lá, tá tudo beleza, todo mundo sabe que essa é a animação. No caso, eu vou criar mais uma outra pastinha para falar o nome dessa animação. Então, esse aqui é o shot A, que é o shot primeiro, a gente poderia chamar shot 00 também, peixinho. Opa, peixinho, ok? Então, esse é o nome da nossa cena de animação que a gente vai gravar aqui, por exemplo. Agora, no arquivo de Maya, a gente já salva nele assim, anime, shot 00. Aí a gente fala, por exemplo, alguma característica sobre esse shot, né? Então, peixinho, que é o nome que a gente vai trabalhar nesse shot mais, e a versão aqui vai ser 00, porque é a primeira versão dessa cena que eu estiver trabalhando. Então, vou salvar ele como MyASCII2, Save As, ele vai salvar essa cena, ainda está em branco. Ele pergunta para a gente, quer salvar a versão estudante? Sim, porque o Maya que a gente está usando é a versão estudante. Não tem problema, só vai abrir essa janelinha falando com a gente toda hora que vai ter uma cena que é a versão estudante. Não tem problema. O que a gente vai fazer agora é importar os nossos assets, porque eu não sei se vocês lembram aqui no nosso HD, o nosso Maya Projects, Conform, Maya Básicos. Eu vou lá na nossa pastinha de cenas. Vocês lembrem que a gente tem os rigs que estão aqui, que no caso tem o rig do character, que no caso o nosso character é o peixinho, então ele já está salvo aqui, a nossa versão final do rig está aqui, a gente vai importar ele. Tem um rig também dos nossos props, que no caso é o rig da alga, que está aqui. E tem outras coisas que a gente vai precisar importar que não são o rig, que no caso é o modelo. A gente pode vir aqui no modelo do Environment e importar a última versão do fundo do mar. Não tem muito problema não precisar de fazer um rig para ela, porque não vai ter nada animado no fundo do mar, somente o background. Então, só para lembrar para vocês que o background está no Models. A gente poderia criar uma outra pastinha aqui de assets, por exemplo, e jogar lá todas as últimas versões. Ficaria também organizado. Fica a critério de vocês desenvolver um pouco mais essa organização aí para o trabalho de projeto de vocês. Então, no caso, aqui a primeira que a gente vai fazer é importar o nosso modelo de background. Então, vem aqui, File, Reference Editor, que é o nosso painel para a gente vai ver onde cria as referências, porque quando eu falo importar, eu estou falando errado, não deveria se usar esse nome, import, porque o Maya ele tem um botãozinho aqui, File Import. A gente não importa um asset na nossa cena de animação, isso é uma coisa muito importante de se prestar atenção agora. Porque quando você importa uma cena dentro da outra, o Maya pega todos os objetos daquela cena e joga dentro da sua e perde o link com aquela cena anterior. Que a gente não gostaria de fazer isso é porque se mudar alguma coisa no nosso asset, se mudar alguma coisa no nosso rig, se mudar alguma coisa no nosso modelo,
a cena que foi importada perdeu, ela não vai ser atualizada automaticamente. Para evitar esse tipo de problema em produção, o Maya ensina a gente a utilizar uma forma que se chama referência. Então, a referência é quando você tem um arquivo apontando para outro, então ele vai ler daquele outro, vai puxar todas as informações, você vai poder trabalhar nelas todas aqui, animar elas, mas você vai usar esse daqui, ó, que é o Create Reference. Você não vai importar, porque quando você cria o referência, ele vai apontar para o arquivo. Se você fizer alguma modificação lá na frente nesse arquivo, que é o original do rig, por exemplo, mudou um pouquinho o modelo, aí a sua cena animada não perde nada, porque ele está apontando para aquele arquivo externamente. Tá? Isso é um pouco complexo tecnicamente quando a gente escuta falar a primeira vez, mas eu acho que eu expliquei de uma maneira mais fácil da gente entender. Então aqui, ó, nessa hora a gente vai fazer o File Create Reference e ele vai abrir uma janelinha para a gente procurar onde é que está a nossa referência que a gente quer importar. Não é importar, desculpa, referenciar. Eu vou mudar o meu vocabulário, senão fica confuso. Eu vou lá no nosso Models, que é o nosso modelo de Environment, que é o nosso fundo do mar 04. Eu vou referenciar ele. O que, que acontece? O Maya puxa todas as informações do nosso arquivo, aponta para ele as coisas que estão nesse arquivo, ele joga para dentro da nossa cena o arquivo como se eu tivesse importado ele. Olha lá, ele está aqui. Ele, se eu apertar 6 aqui na minha viewport, ele tem até as texturas que eu já criei. Tá tudo aqui direitinho. Ele vai dar load nas texturas. Espera só um minutinho. Tá tudo aí. Só não tem ele só não importou essa cena para dentro do meu Maya. Ele está referenciando. E a forma que ele referencia, olha aqui, ele referencia com esse nome do arquivo antes de qualquer node no Maya. Se a gente for ver aqui, ó, a gente só tinha esses nomes aqui lá no arquivo original do fundo do mar. E esse nome aqui, fundo do mar, que ele coloca aqui antes dos dois pontos, se chama namespace. É como se fosse para você saber que esse carinha que tem esse triângulozinho azul aqui no ícone, ó, ele é uma referência, ele não está dentro da sua cena. Ele é alguma coisa que você pode usar, mas que ele não faz parte da sua cena. Ele está lá num outro arquivo. Então, se você mudar o arquivo lá, que é o fundo do mar 4, a autorização vem automaticamente para sua cena de animação e tudo é automaticamente colocado em dia, ou seja, em update. Tá? Aqui para facilitar, eu vou voltar em Shading e vou mostrar para vocês. A gente vai importar mais dois assets, que é o que a gente precisa, da alga. A gente vai espalhar a alga aqui nesse nosso cenário e o asset do peixinho. Então vamos lá, Create Reference, Create Reference, ok? Create Reference, ele vai mostrar para a gente onde que está a nossa referência também. A gente vai procurar aqui em Rigging. Vamos importar o prop alga. Ok? Então vou referenciar ele. Ele vem para cá de novo. Aqui é uma alguinha gigantesca, mas funciona muito bem, que a gente precisa dela aqui desse tamanho. Não tem problema se ela está grande para a gente. Olha lá, mesma coisa, ele vem com o nome do arquivo, mais o que ele tem lá dentro. Então lembra que para a gente mover ele aqui, a gente pega o nosso controle, ó, ele está lá, a gente pode pôr onde a gente quiser, é como se ele estivesse na nossa cena, só que é uma coisa meio uma mentirinha, né? Digamos assim. Ele realmente não está na nossa cena. A gente usa ele, mas ele está lá num outro ficheiro, um outro arquivo. Desculpa. A mesma coisa eu vou fazer agora usando um outro painel. Poderias usar o mesmo Create Reference aqui, mas eu vou usar, por exemplo, o Reference Editor, só para mostrar para vocês que existe um painel em que ele mostra para a gente quais são as referências que já estão na nossa cena, tá vendo? Eu poderia muito bem, por exemplo, vir aqui e desligar, desmarcar esse primeiro aqui, que é o fundo do mar, desmarco ele, reparem, a nossa cena continua igualzinha, mas ele não carregou na memória esse fundo do mar. Para carregar na memória o fundo do mar, eu tenho que dar um load nele aqui, ok? Aqui tem como eu dar mudar a versão, por exemplo, eu poderia pegar um outro fundo do mar, se eu viesse nele, botão direito, pedir aqui reference, replace reference, eu pegaria um outro arquivo e substituiria por esse que está na cena. Eu poderia dar um reload reference se eu mudar alguma coisa lá e antes de eu abrir e fechar o Maya de novo, fechar e abrir o Maya de novo, aliás, ele vai dar um reload na nossa referência, ou seja, vai ler as alterações que foram feitas nesse momento na referência e vai jogar para dentro da nossa cena. Então é uma conversa um pouquinho técnica, me desculpem, mas que é muito importante do animador saber disso
para que ele trabalhe numa produção. Todas as empresas usam isso e é assim que a gente trabalha, tá? Então, nesses ícones aqui, eu poderia criar aqui em Create Reference no File, ok? Tem um outro ícone aqui também que é o maisinho, olha lá, Create Reference. Vamos usar ele para importar o nosso peixinho. Eu venho aqui, subo mais uma pastinha, importo o nosso peixinho, rig peixinho, reference. Olha lá, vem o nosso peixinho para cá, olha, ele está na nossa cena, ok? O que a gente vai fazer agora é importar mais algas, por exemplo, para a gente colocar aqui e fazer mais fácil a nossa disponibilizar os nossos assets na cena. Porque a primeira coisa que a gente está fazendo agora se chama layout, ok? Essa parte do trabalho da animação se chama layout. Eu vou puxar o nosso peixinho um pouquinho para o lado, para ele sair de cima da alguinha que eu acabei de importar. Vou importar algumas algas, inicialmente só para a gente ter algumas algas aqui. Vamos importar umas, sei lá, umas 4 ou 5, né? Só para a gente ter algumas algas, porque é só para servir mesmo de estudo para a gente, tá? Não tem nada aqui que a gente está fazendo que é, olha, melhor animação de todos os tempos. Não tem isso aqui não. A gente está fazendo mesmo um curso didático, ok? Então, olha lá, a gente tem algumas alguinhas, a gente vai disponibilizá-las aqui dessa maneira que elas fiquem bonitinhas, ok? Não vou perder muito tempo com isso, dá para vocês entenderem que dá para a gente colocar uma alguinha aqui, outra alguinha ali, e etc. E a gente faz elas ficarem bonitinhas, como se fosse no fundo do mar. Então vamos dizer que eu tenho os meus assets, coloquei aqui cada um uma posição diferente, eles estão bonitinhos. E o que eu vou fazer aqui é salvar essa cena, tá? Claro que eu vou salvar. Agora vocês vão ver uma coisa interessante. Como ele tem vários arquivos aqui que são de referências, de cenas que a gente criou no Maya, nesse Maya aqui, ó, Student Version, vocês vão ver que quando eu fizer Ctrl S, ele vai perguntar, olha, quer salvar? Quer salvar para cada uma dessas carinhas que a gente fez Student Version? Ele vai falar, opa, tem Student Version na sua cena, tem Student Version, presta atenção, ok? Mas isso não se preocupem, não tem nenhum problema, é só a gente dar ok várias vezes e ele vai funcionar. Eu acredito que a gente pode parar por aqui. No próximo vídeo a gente já começa a realmente aplicar a animação nos nossos assets, na nossa cena, que é o shot 00 do peixinho, ok? Então, agora a gente criou a nossa referência, tem um layout pronto e a gente vai começar a fazer a nossa animação. Isso aí, valeu!